Shalom Ra'im! Bem-vindos à série de vídeos do ishebraico.com. Nós vamos estudar o livro de Jonas nessa série de vídeos, e a razão pela qual nós vamos estudar o livro de Jonas é que o livro de Jonas tem um hebraico que é fácil de seguir para aquela pessoa que acabou de aprender o hebraico. Então, o livro de Jonas é uma narrativa, não são, por exemplo, leis, né, uma lista de leis que seria bem difícil de traduzir, não é poesia. Poesia é uma coisa mais difícil de traduzir. E também o vocabulário de Jonas é mais simples. Mesmo, por exemplo, na narrativa de Êxodo, nós temos certas coisas no vocabulário que são difíceis de se traduzir. Por exemplo, quando nós chegamos naquela lista de materiais dos tabernáculos. Então, o livro de Jonas é mais fácil de traduzir, e por isso nós vamos começar nossa série de vídeos do ishebraico.com com a tradução do livro de Jonas. Vamos começar então com Jonas 1, versículo 1. Eu vou ler primeiro o versículo na sua totalidade em hebraico, e depois nós vamos fazer a análise dos verbos, tá bom? E depois nós vamos notar mais algumas coisas do texto massorético, tá bom? Então o texto diz assim: Vayahi davar Yahweh el Yonah ven Amitai lemor. Bom, nesse texto a primeira coisa que nós notamos é o verbo vayahi. Vayahi, vocês notarão, é um verbo fraco, não somente porque ele é um verbo lamed he, mas também porque ele é um verbo primeira gutural. O que isso significa? Se vocês se lembram, o verbo aqui é o verbo hayá, né? E quando nós temos aqui aquela forma verbal, pa'al, que serve como a forma básica para todas as conjugações e troncos verbais, nós vemos que o verbo lamed he é um verbo que na sua última posição, na terceira posição, tem um re. Um verbo primeira gutural seria um verbo p gutural. Tá bom? Então, nesse caso, o verbo hayá é fraco tanto no início quanto no final. Por isso, vayahi, mesmo com essas vogais posicionadas dessa maneira, na verdade será um verbo kal, imperfeito, imperfeito consecutivo, da terceira pessoa masculina do singular. Olha só como que a progressão do verbo acontece por causa de ser um verbo duplamente fraco. O verbo vayahi, na verdade, deveria aparecer nessa forma aqui. Lembre-se que o verbo forte seria normalmente um vayiktol, né? Vayiktol. Então aqui seria vayihyo. Porém, como o re é fraco, o outro re aqui também é fraco, o yo também é mais ou menos fraco, o que acontece é, esse último re vai desaparecer. Então nós temos vayihya. Mas como que você vai pronunciar um shevá seguido por um yod? Isso não pode acontecer. Então nós temos vayihi. Mas agora nós temos o problema que a primeira gutural também é fraca. Então, por causa disso, nós perdemos aquele dagesh aqui, perdemos o dagesh aqui, e o hirek se torna em um shevá. Então, a forma final do verbo hayá, no kala imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do singular, será vayahi. Esse verbo é muito comum, então não se preocupem muito com isso se vocês não se lembrarem de como que isso tudo acontece, mas apenas lembrem-se que vayahi é um kala imperfeito consecutivo da terceira pessoa masculina do singular. Agora, existe mais um verbo nesse texto aqui. O outro verbo é o verbo lemor. E o verbo lemor, na verdade, é um outro verbo fraco, um verbo fraco P Aleph. Por que P Aleph? Porque na posição P, na primeira posição, nós temos um Aleph. Então, por isso nós temos, vocês verão aqui que o Aleph não tem nenhuma vogal, nem aqui embaixo, nem aqui à direita. À esquerda, desculpa. Agora, se vocês se lembrarem do verbo fraco P Aleph, o verbo fraco P Aleph pode aparecer em uma de duas formas. A primeira forma é chamada tipo 1, a segunda forma é chamada tipo 2. Existem apenas 5 verbos que cabem no paradigma da forma tipo 2,
e o verbo amar é um deles. Então, amar, ele diz, achal, ele come, avad, ele perece, ele destrói, avá, ele deseja, ou ele quer, e afá, ele assa. Então, já que ele é um verbo fraco P-Aleph, tipo 2, nós sabemos que isso aqui será um infinitivo construto, mesmo por causa do lamed. Né? O lamed só aparece com infinitivos construtos. Agora, nós esperaríamos ver o verbo nessa forma aqui, le-emol. Todos os verbos tipo 2 normalmente aparecem nessa forma aqui, quando estão no infinitivo construto. Porém, o verbo lemol é um verbo fraco e ele segue o mesmo padrão que nós vemos, aquela irregularidade de lelohim. Lelohim também deveria ser le-Elohim, né? Com o hatef segol aqui e o segol do lado de cá. Porém, nós temos a assimilação do hatef segol com o segol e a extensão, então, do segol a um tsere. A mesma coisa acontece com o verbo lemol. Esses dois verbos aqui, essas duas formas verbais, são extremamente comuns. Vayahi e lemol. Lemol, por quê? Porque sempre introduz um ato de fala de alguém. Vayahi, porque é muito comum Vayahi ser utilizado na introdução de uma narrativa. Agora, deixa eu falar um pouco sobre Vayahi, então. Vayahi é o que nós chamamos de um marcador de início de discurso. O que é um marcador de início de discurso? Bom, por exemplo, no português nós temos o marcador de início de discurso, por exemplo, de uma carta. Quando eu digo caro tal, 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 né? Caro João, cara Maria. Aquele caro está dizendo que eu vou escrever uma carta, eu estou me direcionando a João, ou a Maria, ou a José, ou a fulano, a Beltrano, e assim vai. Então, da mesma forma, Vayahi é um marcador de discurso, não de uma carta, mas de uma narrativa no hebraico. Normalmente, literalmente, esse verbo deveria ser traduzido como e foi. E foi o quê? A palavra de Deus, ou a palavra do Senhor. Né? Como que a palavra do Senhor foi? Ou mesmo se eu dissesse, e a palavra do Senhor existiu. Bom, isso não faz muito sentido. Como que ela existiu a Jonas? Então, nós vamos traduzir Vayahi, já que ela é uma expressão idiomática no hebraico, nós vamos traduzir também idiomaticamente no português e vamos dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Tá bom? Notem aqui então que a palavra do Senhor, Deval Yahweh, é o sujeito do verbo Vayahi. Interessante isso, não é? Por que isso é interessante? Bom, porque como que uma palavra vem? Né? Como que uma palavra aparece? Uma palavra é uma coisa auditória e não visual, não é? Porém, existe um fenômeno na língua hebraica, e vejam depois o vídeo que eu tenho para mostrar como que vocês fazem uma busca desse tipo, no Bibleworks, por exemplo. Mas existe um fenômeno na língua hebraica onde nós vemos essa expressão Deval Yahweh, que aparece 251 vezes em todo o Antigo Testamento. E essa palavra é quase sempre uma personificação da presença de Deus. Por exemplo, vejam só em Gênesis 15, versículo 1. Achal hadvarim ha'ele, depois dessas coisas, Hayah deval Yahweh, veio a palavra do Senhor, né? Não existiu, mas veio a palavra do Senhor. El Avram, a Abraão. Bamachazé lemol. Aqui nós vemos o lemol mais uma vez, né? A palavra está falando. Notem aqui que a palavra do Senhor é tanto o sujeito do infinitivo quanto o sujeito do verbo vayahi. A mesma coisa aqui com hayah e com lemol. Agora, a palavra do Senhor apareceu a Abraão, ou a Abrão, né? Não a Abraão ainda, mas apareceu a Abrão em uma visão. Ba-mahazé. Como que a palavra de Deus aparece em uma visão? E aqui está uma coisa interessante. Quando nós chegamos, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, que João diz o quê? No princípio era o verbo. Né? Quando ele diz isso, ele não está criando uma teologia do nada.
ele está mostrando que isso é um desenvolvimento orgânico do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas várias vezes recebem essa palavra do Senhor, mas essa palavra do Senhor é quase sempre personificada na língua hebraica, que ela aparece, ela fala, não é? Então ela é o sujeito desses verbos. E então quando nós chegamos em João capítulo 1, versículo 1, que nós vemos que João identifica a palavra, o verbo, com Jesus, eu acho que ele está vendo o que no Antigo Testamento era apenas uma semente, mas que cresceu e que se tornou uma árvore completa, era uma planta completa no Novo Testamento, que ele finalmente conseguiu conectar aqueles pontinhos e percebeu, aqui está Jesus. Bom, pessoal, esse é o primeiro versículo de Jonas 1. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Nós vamos continuar então com o próximo vídeo mais tarde de Jonas 1, versículo 2. Até a próxima. Shalom.